Ó, que beleza, hein? Que beleza! Vencemos o Botafogo, líder do Campeonato Brasileiro, time que abriu uma vantagem espetacular, 51 pontos a 36, tinham 15 pontos de frente para o Flamengo, e era um confronto do time que, pô, 11 jogos, tá? De novo, 11 jogos no Engenhão, 11 vitórias, praticamente impossível vencer esse Botafogo, né? Não para o Flamengo. Então, chora Botafoguense. Numa semana de desclassificação para o Defensa e Justiça, saíram, né, da Sul-Americana. Nessa mesma semana, o Botafogo sofre um baque de perder para o Flamengo, coisa que mexe muito com a cabeça do botafoguense. Isso pode modificar um pouco o desenho do Campeonato Brasileiro. Resta saber como eles vão reagir a essa derrota e a essa eliminação para saber se o Botafogo, né, lá na frente, tem alguma chance de tropeçar nesse Campeonato Brasileiro, que ainda, apesar do jogo de ontem, ainda parece muito desenhado. Até porque o Palmeiras também tropeçou, né? Tropeçou não, empatou num clássico 0-0 com o Corinthians. O Palmeiras, o Botafogo agradece muito, porque o Botafogo segue com 51 pontos e o Palmeiras vai a 41. Então o Botafogo não perde tanto a vantagem que ele tinha, que era de 11 pontos para o Palmeiras e 15 para o Flamengo, por exemplo, agora é de 10 para o Palmeiras. Então ainda tem uma vantagem, mas mexe muito com a cabeça dos caras, tá? Mexe muito com a cabeça deles. Ver o meu Bruno Henrique espetacular fazendo chororô é algo único. Bom, ontem acabei não fazendo pós-jogo, etc. Tive um casamento, né? Assisti o jogo no casamento, depois tive que rever o jogo, óbvio, o Lulante, para fazer uma análise decente para você. Mas eu queria começar dizendo que eu gosto da estratégia do Sampaoli de tentar trazer de volta o que ele sabe fazer. Não adianta, irmão. Se você acredita no estilo de jogo, se você acredita num sistema, faz ele. Não tenta agradar os outros, bicho. Não tenta agradar elenco. O elenco nem corre por você. O elenco não dá a vida por você. O elenco não tá jogando por você. Por que você tá cedendo para alguém que não cede nada para você? Então, eu já gostei da postura, de barrar alguns jogadores, já gostei da ideia de ver um Flamengo com a cara do Sampaoli. Felipe, é bom? Não. Os números mostram que ainda não foi um jogo espetacular. Flamengo e Botafogo, o Flamengo teve um pouco mais de posse de bola, mas o Botafogo até finalizou mais, chegou mais vezes no nosso gol. A gente começa 1-0 com um gol contra, né, numa jogada rápida, que isso já é a cara dessa tentativa do São Paulo de voltar ao que ele sabe fazer. Então ele tem uma bola, você vê muita transição de bola de um lado para o outro rápida para pegar a defesa adversária aberta. Então, uma bola que sai da esquerda, vai para a direita, volta para a esquerda. Você vê muito disso nessa tentativa de um recomeço de trabalho do Jorge Sampaoli. E nessa tentativa de recomeço de trabalho do Jorge Sampaoli, é, você vê um Botafogo que já no início do jogo faz um gol contra, mas se organiza rápido, não sente e vem para cima do Flamengo. Mas aí ficou ótimo, porque o Botafogo ele tem uma estratégia de jogo e ele teve que rapidamente se abrir e deixar o Flamengo jogar também. Então o jogo ficou muito aberto, ficou um lá e cá, né? É claro que aí o Botafogo empata o jogo, etc. O Flamengo vai para o intervalo, o Botafogo, um belo gol, inclusive, do Botafogo, né? De empate. O jogo vai para o intervalo e no intervalo, acho que a primeira análise que eu tinha feito era o time do Botafogo fisicamente está mais inteiro que o time do Flamengo. Então o São Paulo precisa mexer rápido no segundo tempo. Se o São Paulo não fizesse 3, 4 mexidas, a gente perderia o jogo. Isso era fato. O Flamengo não aguenta com os 11 jogadores em campo, os mesmos 11 que iniciaram, ele não aguentaria acabar com alguma intensidade de competitividade. Para isso acontecer, o Flamengo precisava mexer. São Paulo fez algumas alterações. Nessas alterações tem coisa que eu não gosto, como por exemplo, ele tirou o Bruno Henrique. Só um exemplo, mas assim, às vezes é necessário que você tenha um jogador que é pior tecnicamente, mas que ainda tem condição de, já que você está com resultado, segurar a formação tática para que você vença o jogo, para que você faça os 3 pontos. Às vezes isso é importante, por mais que doa. Né? Por mais que doa na gente, sei lá, ver o Cebolinha em campo, às vezes é importante, porque fisicamente o cara tá ali inteiro, etc. Compreende? Beleza. Então a gente vem para o segundo tempo, algumas mudanças vão sendo feitas e tal. E, cara, acho que o ponto fundamental aqui é destacar o único jogador que desde 2019 nunca fez um corpo mole. Desde 2019 nunca se entregou.
desde 2019, pô, só não jogou quando teve lesionado uma lesão seríssima, que é o Bruno Henrique. O jogo de ontem é um jogo do Bruno Henrique, é um jogo onde ele meteu a abraçadeira de capitão, que aliás eu gostei, hein? Gostei da abraçadeira, ficou bem a abraçadeira de capitão no Bruno Henrique, porque ele é aguerrido, ele é brigador, ele quer vencer. E ele comanda tecnicamente o time. Então ele busca o ataque o tempo inteiro, porque ele fica numa função, junto com o Pedro, de ser o cara do ataque. Quando ele tá com o Gabigol, eu tenho a sensação que eles dividem o protagonismo. Quando ele tá com o Pedro, ele não divide protagonismo, ele é o protagonista. E foi o que aconteceu no jogo. Ele foi protagonista o tempo inteiro. E aí o Bruno Henrique faz 2 golaços, né? Um vale, um belíssimo gol do Bruno Henrique, que faz o Flamengo respirar, fazer os 3 pontos, seguir com um sonho. Eu sempre vou botar o sonho de buscar o Botafogo, até que se torne mais realidade. Para mim ainda é um sonho, ainda é tampar o sol com a peneira, até porque os erros da gestão não estão sendo apagados. O Flamengo, por exemplo, vai ter folga, 4 dias de folga. O Flamengo vai ter 4 dias de folga nesses 10. Porra, na hora que tem chance de trabalhar, o São Paulo resolveu voltar com um estilo de jogo diferente. Então vai ter que mexer nisso, vai ter que treinar mais, vai ter que se dedicar. Na hora que você pode, você vai dar 4 dias de folga para o elenco do Flamengo. 4 dias de folga esse elenco vai ter. E com 4 dias de folga, o que acontece? O principal, bebe-se mais, come-se mais, e volta o time mal preparado fisicamente. Aí quando volta daqui a 10 dias, você vai dizer: ah, tá vendo? Quanto mais treina é pior. Não, não é quanto mais treina é pior. É quanto mais faz farra é pior. Quanto mais se descuida é pior. E esses jogadores vão se descuidar, porque você tem agora, só hoje, eles estão com 3 dias de folga consecutiva. Pô, são 3 dias de folga consecutiva. Você pode beber até 4 da manhã, 5 da manhã, 6 da manhã, acordar, ficar com a voz horrível igual eu tô, porque ontem eu bebi pra cacete, mas eu não sou atleta. Aí o cara vai, no outro dia, mesma coisa, faz churrasco, festa, vai pra praia, aí, porra, desgasta de novo com mais cervejadinha, vinho, vodka. Quando você volta, bicho, você tem que recuperar um estrago de 3 dias na merda. Pra gente que não é atleta, já é difícil. Pro maluco que é atleta, é praticamente impossível. É praticamente impossível essa vida sem foco no futebol. Voltando aqui para a lógica do jogo. Então o Flamengo vence um jogo onde ele não brilhou, mas o Flamengo não brilhou essa temporada. O Flamengo não faz um bom futebol. E o Flamengo vinha jogando um futebol muito ruim, mas sem briga. Sem briga no sentido correto, né? Porque porrada estava tendo direto. Mas estou falando sem entrega. Ontem o time se entregou. Ontem o time se dedicou. Ontem o time quis. E isso é um resultado claro das escolhas do Sampaoli de botar alguns jogadores no banco. É um recado claro, eu falava isso para vocês. O Flamengo, quando ele começar a barrar certos jogadores, ele dá um recado para os outros. Às vezes você nem tirou todos, mas só de tirar um, né? Só de tirar um grande medalhão, você dá um recado. Você passa um sinal de que sim, olha, acabou. Tomei a rédea, quem comanda essa parada sou eu, não tá feliz? Porra, conversa com o Marcos Braz, não vai nem mais falar comigo. Já dei a chance, já tentei, já pedi, vocês não se comprometem. A partir daí, se eu começar a ver um comprometimento do time do Flamengo, eu vou começar a analisar de novo o futebol do Flamengo. Eu vou começar a analisar mais uma vez. Ontem eu vi de trabalho do São Paulo, eu vi a formação tática, vi a velocidade de mudança, de variação de corredor, sai de um corredor para o outro com mais velocidade, e vi algumas aproximações. Tá? Eu vi algumas aproximações. O lado esquerdo fez boas aproximações. Tá? O lado esquerdo teve boas aproximações, triangulações, etc. O lado direito ainda acho que pode testar um pouco mais o Mateuzinho também, para ver se ofensivamente o Mateuzinho tem um pouco mais de recurso técnico mesmo, um passe melhor do que o Wesley, porque a vontade do Wesley é legal, o moleque tem, acho que lá na frente vai ser um grande jogador Wesley, mas ainda falta o recurso técnico mesmo. Talvez o Mateuzinho não tenha o mesmo comprometimento defensivo, mas quando você está com 3 zagueiros, dê para jogar um pouco mais com o Mateuzinho ali também e testar esse recurso para que tenha mais aproximação. Também faltou ali um Everton Ribeiro que entra no segundo tempo, mas abaixo fisicamente. Né? Muito abaixo fisicamente o Everton Ribeiro. Precisa ver também isso aí. Mas enfim, eu já comecei a ver ontem alguma coisa nos últimos jogos do Flamengo, contra Olímpia, Cuiabá, São Paulo, Inter. Cara, nesses últimos jogos eu não via nada do time do Flamengo. Nada, nada mesmo, assim. Ontem eu vi. Acho que você que tá aí do outro lado viu também.
E fica à vontade, amigo. Você não tem que concordar comigo. Você pode ficar à vontade para não gostar. Você pode ficar à vontade para não curtir esse tipo de jogo, para não curtir esse tipo de futebol. Você tem todo o direito, eu tenho direito, cada um tem direito. A gente pode não gostar desse tipo de futebol, mas eu quero só que você concorde comigo que ontem tem um desenho tático. Ontem tem alguma coisa, algum esboço de futebol ali. Ontem tem. Ontem, no jogo de ontem, você vê um esboço de futebol, você vê um desenho, você vê um planejamento e você vê um treinador. Você fala assim, beleza, agora eu posso dizer se eu gosto ou não. E para que eu volte a analisar esse trabalho, eu preciso que esse comprometimento se mantenha. Se esse comprometimento dos jogadores se mantiver, eu começo a falar assim, bom, agora vamos voltar para o treinador. Porque o que não dá é para a gente fazer análise de trabalho de treinadores, como a gente fez Vitor Pereira, Paulo Souza, a gente vem queimando treinador atrás de treinador, e quando a gente olha para o nosso elenco, a gente sabe que o nosso elenco está fazendo corpo mole. A gente sabe. E se você sabe que alguém está fazendo corpo mole, é muito difícil você analisar o trabalho do comandante. Mas dá para fazer uma análise rápida de que o comandante, se não tem. Se o comandante ele não consegue fazer o time correr, fazer o time ter comprometimento, já temos um problema ali, certo? Beleza. Isso é uma análise que dá para fazer. O comandante, para ser um bom comandante, ele precisa ter controle, ele precisa fazer o time correr. Se o time não corre, não se dedica e ele não troca, você vê um treinador fraco. Mesmo que taticamente, eu te diga, Felipe, taticamente não dá para ver, porque o time não tá fazendo o que o treinador pede. Mas dá para ver que é um treinador fraco, porque ele não consegue tirar do elenco dele o comprometimento. Então, quando ele começa a fazer as mudanças e você vê o time se comprometer, você fala, bom, esse lado comportamental, talvez ele consiga resolver. Talvez ele consiga fazer os jogadores correrem. Bom, fez os jogadores correrem e se dedicarem, agora vamos para o segundo passo. Ele consegue fazer esse time jogar futebol? Ontem, de novo, eu vi. Bom, ruim? Não, eu vi um esboço, eu vi um início de algo ali, um início que eu já tinha visto lá atrás contra o próprio Botafogo quando a gente perde, já tinha visto lá atrás em alguns outros jogos. Já tinha visto. Muito quando o São Paulo faz o esquema que ele acredita. Quando ele pega o futebol que ele sabe fazer e faz. Não adianta, meu amigo. Cozinheiro não é tudo a mesma coisa, bicho. Se o cara é especialista em churrasco, o cara é especialista em churrasco. Você trouxe ele para fazer pizza, velho. Irmão, ele vai aprender. Ele vai aprender. Mas ele não vai fazer bem feito igual ele faz churrasco. Não tem jeito, velho. O cara é especialista em churrasco. Aí você traz um especialista em churrasco, dá para ele o quê? O que você dá para o maluco? Você dá massa, pô, tu dá queijo, você dá molho de tomate, o cara vai fazer pizza e vai ser boa? Não. Então o Flamengo precisa entender isso. Se você traz um treinador que faz um estilo de jogo X, você tem que reforçar o elenco para esse estilo de jogo X, você tem que dar respaldo para que ele tire os jogadores que não se encaixam naquele sistema, mesmo que sejam grandes medalhões, você tem que dar respaldo para esse cara, porque senão você vai pegar alguém, um puta churrasqueiro, e pedir para ele fazer um trabalho mediano de um pizzaiolo, tá ligado? Ou o inverso, pega um puta pizzaiolo e vai fazer para ele vai ser um mediano churrasqueiro. Você tá ligado? Não pode. Não pode. Eu entendo que uma coisa ou outra você tem que se adaptar. Uma coisa ou outra, o treinador também tem que se adaptar. Não adianta você ter deixa eu pensar aqui, velho. O Gabigol de 2019 voando em dia, fazendo 500 gols, e falar assim: mas eu não gosto de jogar com esse estilo de atacante, eu prefiro um atacante paradão dentro da área. Pô, é burrice. Mas você vai usar o Gabigol, que é um craque, vai adaptar um pouco ele pro teu estilo de jogo e vai pedir para ele também se adaptar um pouco. E é isso, é um comum acordo entre as partes. Beleza? Mas no frigir dos ovos, cara, vencemos o Botafogo. Porra, fizemos chororô na casa dos caras. Fizemos o treinador dos caras entregar o cargo. Porra, irmãos, na mesma semana eles foram eliminados da Sul-Americana. Na mesma semana eles perderam pro Flamengo, que bicho, pra eles é a pior coisa do mundo, velho. Eles continuam com 10 pontos de frente. E se você vê os comentários no Twitter, se você vê os comentários nas redes sociais, irmão, parece que o mundo acabou por lá, velho. Tá ligado? Porque perder pro Flamengo pra esses malucos é horrível, velho. Por mais que eles ainda sejam líderes, ainda tenham 10 pontos à frente do segundo lugar, que é o Palmeiras, os malucos perdem pro Flamengo, o treinador senta no banco, senta na coletiva e entrega o cargo com 10 pontos à frente, com 10 pontos de vantagem para o segundo lugar. O cara entrega o cargo. Então, irmão, bagunçamos a cabeça dos caras, entramos na mente, alugamos um triplex na cabeça do Botafoguense, mas alugamos um triplex
na cabeça do Botafoguense. Os caras agora estão lá fazendo contas, preocupados com a temporada. Então acho que foi bom. Quanto ao Flamengo, de novo, temos a distância agora, né? Caímos para 12 pontos. Felipe, dá para buscar? São 12 pontos em. A gente está na 22ª rodada, então temos aí 15 rodadas ainda, se não me engano. Se a minha matemática é perfeita, temos 45 pontos em disputa. Né? 15 rodadas, 45 pontos em disputa. Dá para tirar 12 em 45? Dá. Dá. Com o time do Flamengo que a gente viu essa temporada, não dá. Chance zero. Chance zero. Se tiver a mesma entrega de ontem, se o time tiver a mesma entrega de ontem e o São Paulo, além de entrega, começar a evoluir aquele esquema de jogo que ele fez, se ele começar a evoluir, fazer triangulações, fazer aproximação, chegar no gol adversário, finalizar mais, a gente pode brigar pelo título. Mas está muito longe. Eu não quero te iludir aqui, mano. Não vim para essa live para te iludir. Não vim para essa live para te iludir, porque, de novo, como eu falei lá no início do vídeo, nessa live não, nesse vídeo gravado, eu não vim para este vídeo gravado para te iludir, para mentir para você. Eu vou falar o que eu falei lá no início do vídeo. Lá no início do vídeo, você lembra? Você está assistindo aí agora, desde o início. O Flamengo não mudou a gestão, não mudou o comando, não mudou o controle. Então, assim, é muito difícil de acreditar que as coisas mudaram de vez por causa de um bom jogo. Bom não, de um jogo com combatividade, com vontade de vencer, contra o líder do campeonato, com muitos pontos à frente, depois de vários fiascos. Isso tudo pode ter feito com que aquele time ontem tenha se dedicado mais e tenha sido um acaso. Pode ser, gente, porque foram 8 meses sem entrega. Então, quando tem 1 ou 2 jogos de entrega, parece que a gente não pode sair acreditando piamente. A gente tem que estar sempre olhando com o pé atrás, falando assim, qual o próximo passo desse time? Deixa eu ver. Para depois a gente pensar se isso é viável ou não. Então, eu estou dizendo, se tudo estiver se alinhando e for aquele Flamengo de entrega até o fim da temporada, dá para buscar o Botafogo? Não sei, mas o sonho seguirá vivo. O sonho seguirá vivo, mas tem que ser aquele ali. Não pode ser o Flamengo que um dia depois de uma bela vitória, um dia depois de fazer tudo isso que a gente falou aqui, dá 4 dias de folga. Para os jogadores em 10 dias, dá 4 de folga. Esse elenco não merece folga. A gente está há 14 dias. A gente está há 14 dias da decisão da Copa do Brasil. Só tem que dar folga obrigatória, a que está na lei. Nenhuma outra. Nada além disso. E aí é isso que mata o papai aqui. É isso que me deixa muito puto. Vencemos, tem um caminho, aprofunda, bicho. Falta muito pouco, é só a decisão da Copa do Brasil e quiçá se engatar aí, velho, pensar em sonhar com o brasileiro. Mas sim, se engatar, já deram 4 dias de folga. É isso que não me motiva a dizer assim, tamo vivo, vamos brigar, tamo dentro. Não sei, a gestão é a mesma, nada mudou. Mas eu, pelo menos, dormi bem feliz. Ao contrário do meu pai e do meu irmão, que tiveram que ouvir um pouco das minhas piadas. E não curtiram muito, não. Pai, Paulo, Mainha, minha filhada botafoguense, amo vocês. Mas, chora, não vou. Chegou, vai me pagar. Pode chorar, pode chorar. Hasta lá próxima, bebês. Curte, comenta, compartilha, ativa o sininho, porque eu fui. Tchau. Uma vez Flamengo, uma vez Flamengo, uma vez